Bom dia, queridos abençoados irmãos do Ministério de Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você e nós vamos agora, juntos até o meio-dia, refletindo em versos que falam ao nosso coração. Há algumas semanas atrás eu pedi que vocês enviassem alguns versos e nós estamos fazendo as reflexões do nosso jejum em cima de cada um desses textos que vocês escolheram. E eu tenho certeza que cada um deles tem uma mensagem especial, porque a palavra de Deus, ela sempre cumpre um propósito poderoso em nossa vida. E não será diferente no dia de hoje. Eu desejo muito que o Espírito Santo fale fortemente ao nosso coração, nos impressionando e nos abençoando. E já quero dizer a você que pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando juntos com você até o meio-dia. Combinado? Perdão, estaremos orando junto com você até a próxima quarta-feira, tá? Até o meio-dia é o horário do nosso jejum. E como você sabe, os nossos temas, eles sempre estão relacionados aos 4 pilares da Sala 57. Vida no Espírito, amor incondicional, comunhão, que é a comunidade com ambiente saudável, e a missão atrativa. Então, vai se preparando, porque eu tenho certeza que os textos de hoje são poderosos e eles podem abençoar muito a sua vida. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós que quiser ser grande, será o vosso serviçal. Marcos capítulo 10, verso 43. Esse aqui é o momento onde Jesus coloca diante dos seus seguidores a grande máxima do cristianismo. Seguido dos grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus coloca aqui um grande paradoxo que coloca a cabeça dos discípulos diante de uma verdadeira revolução. Eles estavam com o desejo e com a expectativa de que o reino de Cristo fosse terrestre. Afinal de contas, os judeus alimentaram a ideia de que o Messias iria libertá-los de todo o jugo terreno. E nesse período, Roma era o império que estava castigando e escravizando não somente os judeus, mas todos os povos ao redor. E é claro, estava se cumprindo profeticamente o sonho da estátua que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou. Então, eles queriam realmente que o Messias trouxesse a eles o tão sonhado desejo de poder. E, junto com o poder, teria que vir também a vingança sobre todos aqueles que estavam fazendo Israel sofrerem ao longo dos anos. E aqui, quando os discípulos olham Jesus realizando tantos milagres, com tanto poder, com tanta autoridade, eles realmente criaram e alimentaram no coração a expectativa terrena de que eles ocupariam grandes cargos diante da administração do Messias no novo reino. Eles queriam ser servidos. E Jesus, ele simplesmente quebra todas as expectativas deles ao falar que aquele que gostaria de ser servido, esse realmente é que deveria servir. E ainda diz que no reino eterno, ou no reino de Deus, a dinâmica de funcionamento é diferente. Eu sei que no fundo do coração existe um pouco de egoísmo. Todos nós somos assim. A questão é que muitas vezes ele se manifesta em áreas diferentes. E uma das áreas onde o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência acabam se manifestando é no desejo de ser superiores às outras pessoas. E queridos, você e eu temos que ter muito cuidado com isso para não deixarmos que o nosso coração acabe sendo enveredado por essa perspectiva de que as pessoas devem fazer sempre tudo por você. Você e eu fomos chamados para servir. E aquele que não vive para servir, não serve para viver.
Cristo foi o grande exemplo de serviço. Ele era o Rei, o Criador de todas as coisas e abriu mão temporariamente de toda a sua honra e toda a sua glória para servir a raça humana com o amor, com a graça, com a misericórdia e a compaixão. Trabalhando assim um aspecto muito importante em nosso coração, que é a demonstração prática de amor ao nosso próximo. Servir. Você é uma pessoa que serve? Não estou falando servir aqueles que são bons. Não estou falando de servir aqueles que são seus familiares, aqueles que são amigos. Mas servir a Deus e servir ao próximo estão intimamente conectados. Existem pessoas que gostam de servir a Deus e fazem tudo no templo, tudo dentro da igreja. Mas, quando é para o próximo, o coração começa a se fechar. Existem aqueles que têm facilidade de servir aos familiares. E isso é bom, já é um bom começo, mas não é tudo. Aqui nós somos colocados diante do dilema de que para ser o maior, precisamos ser o menor. Para ser servidos, precisamos servir. Por isso eu quero já iniciar o nosso jejum de hoje, trazendo a você a seguinte reflexão. Comparado com o exemplo de Cristo como servo, como que é o seu nível de entrega para servir? Se existem áreas na sua vida que precisam ser rendidas ao serviço do Senhor, se existe algum pensamento, alguma crença que pode estar limitando você de servir, eu convido você hoje a abandonar e olhar para Cristo, o servo. Afinal de contas, no reino de Deus só existem dois cargos: o mestre e todos os outros são servos. Eu sou servo e você também é um servo. Você não é ancião, você não é pastor, você não vai ser psicólogo no reino, você não vai ser ancião, você não vai ser pastor, você não vai ser médico, você não vai ser engenheiro, você não vai ser nada no reino. No reino você vai ser servo. Servo. Às vezes ficamos presos aos nossos títulos, às nossas conquistas humanas, para limitar o nosso serviço ou até mesmo para termos a ideia de que precisamos ser servidos. Lembre-se, todas as conquistas humanas nada mais são do que uma ferramenta nas mãos de Deus para aprimorar e potencializar o nosso serviço a Ele e aos outros. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas. Esse, sem sombra de dúvidas, é um texto que traz muita paz ao nosso coração. Afinal de contas, ele revela o desejo de Deus de nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. No entanto, notamos que muitas vezes o desejo de Deus não se manifesta em nossa vida como nós gostaríamos que fosse manifestado. Isso porque, queridos, não temos como negar a realidade do pecado, a realidade das nossas escolhas e as consequências delas sobre a nossa vida. Primeiro, a realidade do pecado faz com que você e eu sempre sejamos atacados por um inimigo que a todo instante tem planejado formas e maneiras de nos destruir. Por exemplo, ao mesmo tempo que você e eu queremos ter um casamento sólido, um casamento e uma família feliz, devemos compreender que o inimigo não quer isso e ele vai atacar o seu cônjuge, seus filhos, familiares, amigos, para que de uma forma direta e indireta essa paz, essa harmonia não aconteça em seu relacionamento. Então, isso muitas vezes não quer dizer que você esteja errado ou que todos estão errados, mas é a realidade do pecado. Isso se aplica também à questão física, à questão profissional, emocional, espiritual e muitas outras áreas da vida. Afinal, em todas as áreas da vida, a realidade do pecado. Outra coisa que é muito importante nós levarmos em consideração é que as nossas escolhas,
quer sejam boas, quer sejam ruins, elas geram uma semente que vai trazer um fruto. Alguns frutos eles brotam bem rápido e colhemos ele rápido, outros são colhidos apenas com o passar do tempo. Algumas semanas, meses, anos, décadas e alguns frutos, infelizmente, eles persistem por nos acompanhar por toda o restante da nossa vida. São as consequências dos nossos atos. E se eu tomei algumas decisões erradas lá atrás, isso vem me acompanhando. Então hoje, ainda que eu clame a Deus para que todas as coisas contribuam para o bem, eu preciso entender que as consequências fazem parte da minha vida e que apesar dessas consequências, apesar da realidade do pecado, Deus está conduzindo a minha vida para o melhor. Mas como é que Deus está conduzindo a nossa vida para o melhor se muitas vezes nós estamos enfrentando situações que nós não gostaríamos de passar? Bom, aí nós precisamos entender o contexto maior desse verso, porque Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está dedicando essa parte da sua carta para escrever à igreja de Roma e também para você que a vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito, uma vida submissa à vontade e rendida à soberania do Espírito Santo, é que vai causar com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós recitamos esse verso de forma isolada, descontextualizada do propósito pelo qual ele foi escrito. Por exemplo, às vezes alguma coisa ruim pode acontecer na sua vida ou na vida de alguém e nós falamos para confortar aquela pessoa: não se preocupe, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade esse texto, mas todas as coisas contribuem para a vida daqueles que são guiados pelo Espírito, cheios do Espírito, submissos ao Espírito Santo. Por isso, queridos, nós precisamos talvez aqui nesse momento fazer um realinhamento de vida. Se eu realmente desejo que todas as coisas contribuam para o bem da minha vida, eu preciso estar rendido ao Espírito Santo. E aí quando nós olhamos vários exemplos, não apenas na vida de hoje, no mundo, na nossa história, mas também na Bíblia, nós encontramos personagens, pessoas que passaram por momentos adversos, contrários à sua vontade, mas no final da história a gente consegue enxergar que todas aquelas coisas contribuíram para o bem. Eu me lembro aqui de José, me lembro de Moisés, me lembro de Daniel, me lembro de Davi. Quantas coisas, me lembro de Raabe, quantas coisas contrárias eles passaram, não foi mesmo? Mas todas as coisas contribuíram para o bem. Por quê? Porque eles eram homens e mulheres rendidos ao Espírito. Ei, você quer realmente que todas as coisas contribuam para o bem da sua vida? Então deixe o Espírito Santo guiar toda a sua vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. Esse é um dos personagens da Bíblia muito admirado. Afinal de contas, ele é um exemplo claro do sofrimento desnecessário, do sofrimento causado pela realidade do conflito entre o bem e o mal. Ele é um exemplo também do quanto Satanás odeia a criação da humanidade. E amigos, você já parou para pensar por que Satanás odeia tanto você? Você já parou para refletir por que Satanás odeia os seus filhos? Por que Satanás odeia o seu casamento? Por que ele odeia a sua família? E porque ele tem articulado juntamente com os outros demônios todo tipo de dor e sofrimento, não somente a você, mas à família humana? Porque Satanás odeia Deus. O ódio primário dele é contra Deus. E como você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, ele agora projeta todo o seu ódio para você e para mim e para os outros seres humanos. E aqui na história de Jó,
a gente consegue ver exatamente até onde o inimigo é capaz de ir para fazer com que a sua ira, para fazer com que o seu desgosto contra a humanidade sejam motivos para fazer os seres humanos sofrer de forma desnecessária ou até mesmo sem nenhuma explicação. Jó tinha tudo e era homem íntegro e reto e se desviava do mal. No entanto, Satanás afligiu ele de formas terríveis, perdendo as suas posses, perdendo seus filhos, perdendo a sua saúde, mas Jó não perdeu a sua integridade. E é claro que mesmo em meio a todo esse processo que Jó passou, ainda tinham coisas que o Espírito Santo poderia e conseguiram moldar no caráter de Jó ao longo de toda a sua aflição, até chegar um momento em que ele reconhece que realmente precisava passar por aquilo para poder aprender algumas coisas a respeito do caráter de Deus. Isso fica evidente quando Jó diz assim: eu pensei que te conhecia, mas agora é que realmente eu te conheço. E quando Jó diz isso, ele está dizendo para todos nós que nós temos uma pálida imagem de quem Deus é. E que mesmo quando passarmos pelos momentos desafiadores da vida, daqueles que muitas vezes nós não temos uma explicação lógica. E queridos, quantas vezes quando estamos sendo atribulados queremos uma explicação. Ah, está acontecendo isso por causa daquilo, tudo bem, então eu aceito. Mas olha, Jó não teve nenhuma explicação. As orações dele, na impressão e na perspectiva dele, pareciam voltar em seu rosto quando Deus se mantinha em silêncio e quando todas as pessoas zombavam dele e usavam ele como um provérbio de desgraça, de coisas horríveis que poderiam e estavam acontecendo, mesmo ele sendo temente a Deus. E é interessante que nessa época, as desgraças que aconteciam na vida de uma pessoa estavam diretamente relacionadas a uma desobediência que elas haviam causado, como se fosse um castigo de Deus. E Jó olhava para a sua vida e ficava inquieto porque ele não via nada que estivesse desagradando ou desaprovando a Deus em sua forma de agir. E muitas vezes as pessoas, aqueles 3 amigos de Jó, o criticavam mais ainda porque ele não reconhecia essa situação. Então, muitas vezes você e eu vamos desejar respostas para tudo que estiver acontecendo conosco. No entanto, necessariamente não quer dizer que todas as coisas ruins que acontecem com você ou com quem você ama é o resultado das ações, mas é a realidade do pecado. É a ira de Satanás se manifestando na raça humana. E ainda assim, Jó, ele traz para a gente a certeza da esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha certeza de que o Senhor estava ao seu lado e que em determinado momento ele o justificaria. O meu Redentor vive. Queridos, diante das lutas que você estiver enfrentando ou que você vai enfrentar, deixe o seu coração ser cheio da esperança do Espírito Santo, dizendo que o nosso Redentor vive. Enquanto você está atravessando toda essa turbulência, faça como Jó. Deixa Deus trabalhar aquilo que ainda precisa e pode ser trabalhado no seu caráter diante dessa situação adversa. Mas deixe sempre a luz da esperança, da certeza e da gloriosa manifestação do seu Redentor sobre a sua vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, verso 1. Quem nunca atravessou o vale da angústia? Muitas vezes, ele se apresenta para nós de forma inesperada. Em um diagnóstico desfavorável pelos médicos, em uma notícia triste, no meio da noite ou em qualquer horário do dia,
em uma ligação, daquelas notícias que fazem a nossa barriga ficar gelada, fria, como se o chão sumisse dos nossos pés. Quem nunca passou pelo vale da angústia? Quando vemos os filhos se afastarem ou tomarem decisões que entristecem, e não apenas entristecem, mas que vão contra tudo aquilo que foram ensinados ao longo da vida. O vale da angústia. Essa é uma sala e um ambiente muito visitado por todos os seres humanos. Não importa qual seja o grau acadêmico, o sobrenome, a nobreza ou a simplicidade da família, não importa quais sejam as conquistas, a conta bancária, nem a cor da pele, nem a cidade onde se mora. Isso porque esse é o ambiente onde Satanás gosta muito de conduzir os seres humanos, porque ele sabe que na angústia, no vale da sombra, diante do calor da provação, é muito mais fácil nós questionarmos a nossa fé e questionarmos a presença de Deus sobre a nossa vida, ou o cuidado dele e o próprio amor dele sobre nós. Quem de nós ainda não ouviu aquela frase: mas Senhor, se tu me amas tanto, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Esta é uma pergunta que no íntimo revela exatamente que na sala da angústia a nossa fé fica fragilizada. Por isso, querido amigo, querida amiga, você e eu podemos olhar para esse texto e ter nosso coração refrigerado de que o nosso Deus é refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em tempos de angústia. Eu fico imaginando que nesses tempos de angústia, o fato de Deus ser o socorro presente seria a imagem de que você e eu podemos recorrer e se esconder nele. Sabe quando a gente está caminhando e que a gente está debaixo de um sol muito forte e fica torcendo para aparecer uma árvore para fazer uma sombra? E a gente se deleita diante daquele período bem curtinho. Ou quem sabe a gente para debaixo da sombra para descansar. É mais ou menos assim que a gente pode fazer com que o Senhor seja o nosso refúgio e fortaleza na angústia. Procurar e se esconder debaixo de suas asas. E enquanto estivermos na angústia, na tribulação, na aflição, não abrirmos mão da sua presença, não abrirmos mão do seu conselho através da sua palavra, não abrirmos mão do seu poder de nos modelar enquanto estamos dentro da sala da angústia. Eu já vi muitas pessoas abandonarem a fé quando entram na sala da angústia. Isso porque querem que Deus seja um mordomo para atender todas as suas expectativas e se frustram quando as coisas começam a sair de maneira diferente. Mas olha, eu não sei qual é a angústia que você está enfrentando. Para algumas pessoas que têm compartilhado aqui o seu pedido de oração, eu até conheço algumas lutas, algumas angústias. Eu sei que você imagina que a sua angústia é a pior que a de todo mundo. Acredite no que eu vou dizer para você, ela não é. Não é. Mas Wellington, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei ainda, mas alguns eu já sei. Mas se você escutasse alguns dos pedidos que eu escuto, se você visse algumas histórias que eu vejo, você iria agradecer a Deus pela luta que você tem, comparado ao que outras pessoas têm. Ou seja, a nossa angústia, ela é grande porque é exatamente aquilo que nós permitimos que venha nos afligir. Mas independente disso, eu quero que você e eu possamos olhar hoje para o nosso refúgio e fortaleza. Não é a sua conta bancária, não é a sua eloquência, não são as suas conquistas.
o seu refúgio, a sua fortaleza, hoje precisam ser Deus. Eu hoje preciso fazer de Deus o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu convido você a se unir a mim nessa decisão. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, verso 7. Você já observou que nós amamos o livro de Salmos e as maneiras poéticas pelas quais Davi e os outros compositores encontraram de expressar a grandeza, o cuidado, o amor, a graça, a paciência de Deus sobre a humanidade? É lindo. E realmente o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e ele contém muitos textos que são inspiração, que são verdadeiro remédio, alívio para a nossa alma. No entanto, você e eu não podemos esquecer que, infelizmente, pela realidade do pecado, nem todos esses versos sempre vão se cumprir todas as vezes em nossa vida. Eu digo isso para que você não crie uma expectativa muito positiva a respeito dessas promessas e que quando elas não se cumprirem, você fique frustrado, chateada, até mesmo revoltado com Deus. Não, não fique assim, tá? Isso porque nós não temos a visão completa de todas as coisas. Por exemplo, eu já ouvi histórias de pessoas que estavam sendo perseguidas no trabalho e que muitas pessoas que perseguiam foram mandadas embora e aquela pessoa permaneceu no trabalho. E ela usou esse texto quando ela disse: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Ou seja, ela se colocou nesse texto para dizer que esse texto, essa promessa se cumpriu em sua vida, de que Deus é fiel. No entanto, eu já passei por uma situação bem semelhante a essa que descrevi e fui dispensado no trabalho. Então, onde é que se cumpriu na minha vida esse verso? 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e eu fui atingido. Eu digo isso, amados, até mesmo aqui em um tom de sorriso e de alegria, para que você entenda que muitas vezes existem textos que não vão se cumprir na nossa vida. E não quer dizer que Deus não nos ame. Muito pelo contrário. Ele ama tanto que está fazendo diferente daquilo que a gente imagina. Porque nós gostamos de pegar as promessas de Deus e colocá-las como uma situação que deve se incondicionalmente acontecer, se cumprir na nossa vida. A grande questão é que nós não enxergamos o final de todas as coisas. E Deus enxerga. Ele enxerga. E pelo fato dele enxergar o final de todas as coisas, algumas promessas, algumas partes da Bíblia, que muitas vezes eu desejo que sejam realidade para mim, elas não serão. E eu posso não entender, mas eu devo aceitar pela fé de que o Senhor está fazendo o melhor. E quando eu aceito em fé de que o Senhor está fazendo o melhor, eu não vou me chatear se na mira desse 10.000 e dos 1.000 que vão cair da direita e da esquerda, eu vou ser atingido. Porque eu sei que apesar de ser atingido, Deus tem um plano maior para a minha vida. Quando você e eu chegarmos na eternidade, o Senhor ele vai mostrar toda a nossa vida. Ele vai mostrar todas essas situações, inclusive essas que você e eu gostaríamos de não ter sido acertados no alvo, na mira, mas acabamos sendo acertados. E Deus vai mostrar que o fato dele ter deixado e permitido que você fosse acertado naquele momento se transformou em uma grande bênção, porque você foi por outro caminho melhor do que aquele que você imaginava, se você tivesse sido livrado naquela época. Ou seja, nós vamos ver as escolhas de Deus, os caminhos dele, e vamos louvá-lo, porque os caminhos dele realmente seriam e foram o melhor para nós. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu gostaria muito que esse verso fosse literal em vários momentos, mas eu preciso aceitar em fé
de que ainda que eu seja acertado, o Senhor tem o controle da minha vida e o controle de toda a história. Vamos confiar nele? A mira de Deus nunca falha. Ele nunca erra o alvo. Só confia. Porém, ele me disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecer de quem eu me compadecer. Êxodo capítulo 33, verso 19. Esse aqui é o texto que eu chamo o texto da ousadia, aonde Moisés tem o desejo de ver a face de Deus. O Senhor estava desenvolvendo um relacionamento tão profundo com esse servo. Moisés estava aprendendo tanto ao longo da sua jornada. Um homem de 80 anos, caminhando com aquela nação, aprendendo a cada momento. E em determinado momento, aqui ele não está ainda com os 80, né, amados? Aqui ele está por volta aí dos 45, 50 anos. Ele está no início da travessia e ele pede ao Senhor que revele a ele a sua face. Quanta ousadia, hein, queridos? Nós não podemos ver a face de Deus manchados pelo pecado, porque seríamos consumidos automaticamente. No entanto, Moisés, ele sente tanta alegria, tanto prazer em estar na presença de Deus, que ele ousadamente pede isso. É estranho porque ele estava pedindo a sua própria morte, se formos olhar pela perspectiva da pureza de Deus, de que ele é um fogo consumidor. Mas Deus entende aquilo que ele está pedindo e fala assim, por isso que Deus usa de misericórdia. Ele fala: eu vou mostrar para você a minha bondade e a minha misericórdia. É exatamente por isso que esse texto não apenas fala sobre a ousadia de Moisés, mas também sobre a misericórdia de Deus em tratar com os seres humanos. Amados, o que você e eu temos buscado de Deus? As suas mãos ou a sua face? Muitas vezes nós passamos por tantas lutas, por tantas situações desfavoráveis diante daquilo que gostaríamos de ter, que olhamos mais para as mãos de Deus, porque as mãos dele representam os sinais, a providência, os milagres que ele pode fazer em nossa vida. Observe a sua oração. Por quanto tempo você pede coisas materiais, não apenas para você, mas para os outros? E quanto tempo você tem pedido coisas espirituais relacionadas à face de Deus? A face de Deus revela exatamente a sua santidade, o seu caráter. Um caráter que ele deseja que todos nós venhamos ter e refletir. E é por isso que Moisés, no meio da sua jornada, compreende que ele não precisa das mãos de Deus, ele precisa da face. E por isso aqui o desejo dele é de ver a face de Deus. Hoje, eu gostaria de convidar você a, quem sabe, começar a olhar menos para as mãos de Deus e olhar um pouco mais para a face dele, onde está o seu caráter, a sua glória, a sua pureza e a sua santidade. Se nós desejássemos ardentemente pela face de Deus, por todas essas características que eu acabei de citar e tantas outras, nós seríamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas sabe, amados, eu entendo que a única maneira de você e eu desejarmos a face de Deus é se de fato formos levados pelo Espírito a desejar a santidade, a desejar a semelhança com Cristo. De outra forma, não temos como. A gente acaba se acomodando como estamos ou em quem somos. Imaginamos que o fato de já não fazermos isso, não fazermos aquilo, já somos especiais. Ah, não, eu já obedeço a lei, já não como aquilo, já não bebo, já não vou em tal lugar, já não uso, não faço tal coisa. Isso não tem a ver com santidade, amados.
Isso não tem a ver com a face de Deus. Isso tem a ver com obras humanas. A face de Deus irradia poder, irradia glória, irradia autoridade, irradia santidade, irradia pureza. Enquanto eu falo para você, o Espírito está impressionando a minha mente sobre todas as coisas que eu preciso mudar ainda. E eu quero, junto com você, começar a buscar a face de Deus e não suas mãos. Que a glória dele passe sobre todos nós no dia de hoje, a sua misericórdia, e que ao sermos revestidos por ela, tenhamos o desejo de sermos semelhantes a ele. E o Senhor Jesus já nos disse, já deixou os passos de tudo aquilo que você e eu precisamos buscar nele. Buscar a sua face. Que você deseje ardentemente a face do Eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Esse texto, eu tenho a impressão, meus queridos, que eu já gravei um áudio desse texto. Eu acho que eu já gravei, viu? Eu tô lendo ele aqui agora, mas se eu já gravei, eu vou gravar de novo, porque ele é bonito. Não só é bonito, como deve ser o desejo diário do nosso coração. Desejar que o Senhor realmente ele crie um coração novo. Esse texto, essa palavra aí usada para criar, bará ou borá, depende da tradução, ela é a mesma que Moisés utiliza quando ele descreve o Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus criou. Criar a partir do nada. Veja que o Senhor ele não quer só transformar, ele quer criar a partir do nada. Que a gente acumulou, né, amados, ao longo da nossa vida, tantos comportamentos, tantos traumas, tantas coisas que hoje nos impedem de ter uma felicidade plena ao lado de Deus. E Davi aqui, ele, quando avalia a situação dele, porque o Salmo 51 ele escreve depois que ele comete o adultério com Betseba, depois que ele mata Urias e depois que o profeta Natan chama a atenção dele. Aí ele reconhece o pecado. Aí depois que ele reconhece o pecado, ele pede perdão a Deus, a misericórdia, e aí então é que ele compõe essa música, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele faz a avaliação, né? Eu fico imaginando Davi lamentando, chorando, angustiado, e fazendo a retrospectiva de tudo que ele fez, desde o planejamento, a execução, toda a trama envolvida, e aí ele impressionado pelo Espírito Santo, ele chega à conclusão de que realmente o coração dele era desesperadamente corrupto, como diz o profeta. Então ele fala assim: não, eu preciso de um outro coração. Então ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Queridos, às vezes a gente já acostumou tanto a viver com certos comportamentos nossos que a gente até pensa que eles fazem parte da gente. E a gente nem para fazer algumas reflexões como Davi fez, porque a gente só faz essas reflexões quando algumas coisas dão muito, muito, muito ruim. Então, talvez hoje seja um momento oportuno para a gente não esperar tanta coisa ruim acontecer, para a gente fazer essa avaliação e falar assim: Deus, cria um novo coração, porque esse novo coração ele vai fazer a gente enxergar diferente, pensar diferente, agir diferente. E qual seria o parâmetro? Seria exatamente o comportamento de Cristo. Então, o novo coração é um novo coração que se comporte como Cristo se comportou. Deus é maravilhoso, né, amados? Porque ao mesmo tempo que Ele pede da gente uma postura de vida diferente, Ele já deu esse modelo, que é exatamente o modelo de Cristo. Então, a gente pode olhar para Cristo e desejar um novo coração igual ao coração de Cristo. Que essa seja a nossa oração e a nossa busca constante, todos os dias. Eu acredito que a gente precisa melhorar. Todos os dias podemos permitir ao Senhor que molde um pouquinho
do nosso caráter todos os dias, até que Cristo seja visto em nós e aperfeiçoado em nós. Vamos entregar o nosso jejum, amores. Desculpem o horário, eu não tive como gravar mais cedo esse último áudio, mas eu tenho certeza que foi uma benção. E para você que consegue, vamos continuar em jejum, né? Eu estou continuando aqui em jejum, mas para você que não consegue, pode entregar o seu jejum. E para aqueles que conseguem permanecer mais, vamos ficar mais um pouquinho, que o nosso propósito é exatamente despertar em você o desejo de buscar se desafiar mais e crescer mais diante dessas atividades espirituais que o Senhor nos permite ter, tá bom? Um beijo carinhoso, seu irmão Wellington Ribeiro, uma tarde abençoada para você e a gente se vê amanhã na sala 57. Tchau.